Que bênção. Gente, está feliz aí? Aleluia. Gente, nós estamos iniciando hoje uma nova série, Jesus fora da igreja. É muito louco esse nome, né? Jesus fora da igreja. Alguém já pensou misericórdia? Algum religioso já falou misericórdia, está amarrado. Jesus fora da igreja, irmão. Você sabe que o crente religioso, ele fica no templo. Pode tirar. Como que você quer a pose? Gente, o crente religioso, ele fica de domingo a domingo dentro da igreja. Mas a igreja do reino de Deus, ela se reúne no domingo e ela se espalha na segunda o evangelho, ela espalha na semana aquilo que ela tem recebido de Jesus, aquilo que ela tem recebido nos cultos de domingo. Então, essa série, ela vai mexer muito com nossos sentimentos. Essa série vai nos afrontar muito na nossa religiosidade. Essa série talvez possa ser muito escândalo para alguns de nós aqui, porque a gente foi ensinado que a minha religião não permite essas coisas. E a gente vai aprender muito sobre a vida sensível de Cristo. Talvez ela possa escandalizar você, alguns testemunhos. Nós teremos alguns homens que eu chamei, alguns amigos para estarem aqui nos próximos domingos. Semana que vem nós teremos um amigo aqui, um pastor, meu amigo, ele mora dentro do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma das favelas mais perigosas do Brasil. Eu estive lá 2 vezes com ele. E é impressionante quando você chega no Complexo da Maré e você vê mais fuzil, arma e granada do que gente. E você chega com todo medo lá. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei com muito medo, cara. Parecia o Call of Duty do PlayStation. Cenário de guerra. Drogas à vontade. Então eu chego lá, o Gil fala: cara, isso aqui é pastor. E você vê um traficante, irmão, tirar um fuzil, tirar 2 pistolas e granada dos bolsos, colocar sobre a mesa, tirar o boné e falar: pastor, por favor, o senhor pode orar por mim? Só o evangelho dá autoridade para a gente entrar nesses lugares, irmão. Só o evangelho. Então talvez o que você vai escutar vai escandalizar muito você. Teve um autor de algum livro, ele disse assim, que o evangelho é um escândalo. E se o evangelho não está escandalizando, não é o evangelho. O evangelho é um escândalo. E uma das, talvez, não sei se existe essa palavra, debilidades ou deficiência, que a gente percebeu na Poema. A Poema sempre foi uma igreja muito pastoral e evangelística, apesar de ser muito apostólica hoje. Mas ela sempre foi uma igreja muito pastoral e evangelística. A Poema, ela prega o evangelho onde ela estiver. Algum cara da Poema, ele prega onde ele estiver. Aonde ele estiver passeando, no shopping, na Disney, seja o lugar que for, ele está ali falando: porque Deus abençoe, Jesus te ama. Ele não se aguenta, cara. A Poema nasceu desse contexto de pastoral e evangelístico, apesar de ser apostólica. E uma deficiência que nós temos na Poema Curitiba hoje, a gente percebeu isso, é que falta o ide e pregar o evangelho. Isso é uma deficiência no nosso meio. Então eu já preguei algumas coisas aqui do tipo, os 3 ofícios de um sacerdote. Quais são os 3 ofícios de um sacerdote? Adoração, proclamação e intercessão. Irmão, nós temos adoração, nós temos intercessão, falta a proclamação. O ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então isso vai bater de frente com a sua religião, cara. Você já percebeu que Jesus, já falei isso aqui também, Jesus dentro do templo confrontava os religiosos e fora dele ele pregava? Dentro do templo ele confrontava os fariseus e fora dele ele amava os pecadores. Você já percebeu que um dia Jesus chega para os fariseus e fala assim: raça de víboras, vocês são raça de víboras. Porque diz a lenda, irmão, que quando uma cobra, ela está cheia de ovinhos dentro do seu ventre, quando estoura um dos ovinhos dentro do ventre, uma cobrinha sai, um filhotinho de cobra sai dentro do ventre, ela come os outros ovinhos e come também o útero daquela cobra. Para quê? Para que aquela cobra nunca mais venha gerar vida. Então quando Jesus chega para os fariseus e fala raça de víboras, Jesus está falando assim: vocês estão querendo comer o útero da igreja, que é um útero profético, ou seja, impedindo as pessoas de virem até mim, ser transformadas e catapultadas pelo evangelho. É forte, Foguinho, eu estou falando. Dá tempo de você pegar o Globo Esporte, daqui a pouco vai começar. Então abra comigo Romanos capítulo 15, verso 20. Cara, eu estou cheio de Deus, irmão. Tem alguém queimando aí?
Meu Deus. Obrigado, Pati. Meu Deus, foguinhos. Romanos capítulo 15, verso 20. Olha isso aqui, cara. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo, ei, presta atenção nisso. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Presta bem atenção, irmão. Evangelismo não é pregar dentro da igreja dos outros e pegar a ovelha dos outros para trazer para Poema, irmão. Evangelismo, evangelizar é pregar onde Cristo não foi pregado. Não é lá no Barigui sentar debaixo da árvore, trocar morada em Vilas Boas, ficar vendo as capivaras e achar que está evangelizando. Não é, irmão. Então a gente que vai em outra igreja falar, cara, vem para Poema, porque lá é da hora, você está zoado aí, vem para cá. Não é pregar o evangelho. Sabe o que Paulo está falando? De forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Ô, irmão, tem gente que tem igreja que está sendo salvo, sendo discipulado, cuidado, restaurado, e nós estamos mandando o cara vir para cá. Ô, mano, pelo amor de Deus, cara, sabe o que é isso? Querer edificar no alicerce de outro. Irmão, vamos lá, cara. Falar para as pessoas vir para Poema, porque aqui Deus é maior, é religião. Deus não é poemeiro, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não fez a teologia que eu e você fizemos, Deus não fez o curso de línguas que a gente fez no YouTube, Deus não fez o curso não sei do que, do raio que o parta. Deus não é isso, irmão. Deus não é criado dentro de uma caixa. Deus não fez o curso que a gente fez para ser pastor. Deus não fez o curso dominical, domingo de manhã, para ser pastor, para ser Deus não tem nada a ver com isso. Deus é santo. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Vamos lá, alguém. Então diga para o seu irmão, o evangelho é ide, e não é fique. Meu Deus, está sentindo aí, foguinho? Está sentindo? Se você não sentir nada hoje de manhã, irmão, nós vamos fazer uma magia gospel para você. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16, minha versão aqui é NVI. A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda franqueza, como para fazê-los a lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios. Quem são os gentios? Os que estão fora da igreja. Sou eu que estava lá, irmão, agora estou aqui dentro, agora eu sou gente boa, entendeu? Se era gentio, agora você é gente boa. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios, para que os coxa branca, para que os paraná, para que os corintianos, que os palmeirenses, que os drogados, nós, as prostitutas, os vagabundos, ladrões, mentirosos, safados, todos esses se tornam uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Você entendeu que não tem lugar para nós, tem lugar para quem quer, tem lugar para quem quer Cristo. Meu Deus, cara, para que o gentio se torne uma oferta aceitável a Deus. Gente, para que os gentios, sabe quem é gentil? O seu chefe que percorre você lá na empresa, toda segunda, ele está lá perturbando você. Ora para ele vir para cá, irmão. Fala para ele, ora. Mas Xandão, eu não sou evangelista, irmão. A Bíblia fala dos 5 ministérios, não quero entrar nisso. Talvez a gente pregue nessa série sobre os 5 ministérios, mas não quero entrar nisso. O encargo profético de um evangelista, irmão, ele prega por si só. Onde ele estiver, ele fica doido. Cara, um dia fui comprar uma peça de carro, estava injuriado porque meu carro tinha quebrado e a peça, eu tinha que achar essa peça. Tinha uma mulher muito bonita no caixa. Tinha 2 senhores na frente, meio, olá garota, tudo bem com você? Você está bem? E a menina desanimada lá. De repente chega a minha vez de pagar, e eu não queria nem falar bom dia, irmão. Chego no caixa, bom dia querida, tudo bem? Você está feliz? A hora que eu falei, você está feliz, irmão, ela olha para mim,
você é a primeira pessoa que pergunta se eu estou feliz. Eu falei, eu não acredito, cara. Deus, eu não quero pregar para ela. Deus, eu só quero pegar a peça do meu carro e ir embora, arrumar o meu carro. Eu não quero pregar. Por que que ela respondeu? Ela devia ser a mulher do caixa lá do Condor, perto da minha casa, que eu não falo com ninguém. Tinha que ser essa mulher. Ela, você é a primeira pessoa. Você está feliz? Ela, hoje mais ou menos. E você? Ela perguntou, e você? Eu falei, eu tô. Ela falou, por quê? Porque eu me converti. Ela, como assim? Eu falei, eu sou de uma igreja tal, que fica na rua tal, não sei de onde tal. Ela, não acredito, que legal. Eu falei, glória a Deus, vai aparecer lá então. Gente, você não aguenta, onde você está, começa a manifestar. Só que a igreja aprendeu a pegar a responsabilidade de evangelizar e jogar para a responsabilidade só de evangelista. Sendo que todo mundo que é uma nova criatura em Cristo, a evidência de uma nova criatura é a proclamação do evangelho. Não é trabalho do evangelista, é trabalho da igreja. É trabalho da igreja avançar com o evangelho. Sabe qual foi as duas coisas mais poderosas que aconteciam na igreja de Atos? A proclamação do evangelho, não é de evangelista, da igreja e os sinais e milagres que acompanhavam esses homens. Então você quer que a sua igreja bomba, irmão? Proclama o evangelho e as curas e sinais vão te acompanhar. Os milagres vão acompanhar. Então olha só, é diferente. Gente, teve um dia que eu estava no Subway, cara. Subway. E eu estou lá comendo com a minha esposa, com a minha filha, depois do culto. De repente uma mulher começa a falar assim para outra. Ai, eu saí lá com aquele cara, meu marido nem sabe. Eu falei, meu Deus, que diabo que é isso que está acontecendo aqui? E eu lá sentadinho sozinho, com a minha esposa, e a mulher lá no caixa. De repente o marido chega. Ela, ai meu Deus, esconde meu celular que o meu marido chegou. Eu olhei para a Marcela e falei, amor, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Dela, Alexandre, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ter que pregar o evangelho. Ela falou, cara, para com isso. Eu falei, não tem jeito. É um fogo cerrado em meu peito que não aguento, cara. Cara, se você está num ambiente que tem mentira, irmão, você tem que revelar a verdade. Se você está num ambiente que ninguém está valendo nada, você vale alguma coisa, você revela quem você é. Então eu levantei, cara, quando eu cheguei no caixa, eu olhei para trás, a Marcela já estava escondida atrás da porta, com a Malu. Felipão, aí eu chego, cara, com a minha bandejinha no caixa, irmão. Boa noite, só tá vocês duas aqui? A mulher, meu Deus, por quê? Já se converteu, meu Deus, já soltou o meu Deus. Voltou para Jesus na hora. Falei, só tá vocês duas aqui? Ela falou, tem mais duas lá dentro. Falei, manda chamar. Irmão, eu fiquei penteca, velho. Manda chamar. Manda. Aí veio, tá bom. Ó, tem um rapaz chamando aí, veio as meninas. É o seguinte, eu vou falar um negócio para vocês. Jesus mudou minha vida, Jesus restaurou minha sorte, me deu uma esposa linda, está atrás da porta ali, mas ela está ali. Me deu uma filha que está escondida com ela. Jesus restaurou minha sorte, mudou minha vida. Eu era um cara drogado, um prostituto. Jesus tocou em mim. Eu congrego numa igreja tal, assim, assim, assado. Vai lá que Jesus vai mudar a vida de vocês. Aí tinha uma crente no meio, ela estava lá. Glória a Deus. Eu, glória a Deus mesmo. Dela, glória a Deus. Eu falei, então evangeliza. Dela, glória a Deus. Eu falei, cara, meu, prega, velho. Então tem uma grande diferença, igreja, do evangelista para o evangelismo. O evangelista, ele manifesta o dom, o encargo onde ele estiver. O evangelismo é uma convocação para toda a igreja fazer a obra de evangelismo. Não estou falando contra o ministério de evangelismo, eu acho que isso é super válido, sonho com isso, nós estamos orando para isso acontecer no nosso meio. Vim de Taubaté, onde a gente cuidava de mais de 200 pessoas que serviam em ministério de evangelismo. Eu sei que tem homens incríveis que congregam com a gente, que faziam esse tipo de trabalho, e tem outros sonhando com isso. Vai rolar, irmão, a estação chegou. Aleluia. Então olha só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. Aqui Paulo está falando para Timóteo, olha só Timóteo, agora você é pastorzinho de igreja, você é líder de GC. Agora você se tornou um grande homem no nosso meio, agora você é um empresário forte, você tem um Uber da hora. 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério, ou seja, Timóteo, sai das quatro paredes, sai do seu mundinho fechado, sai das quatro paredes, porque tem vida lá fora também. Sai desse lugar.
Diga para o seu irmão: a religiosidade que você carrega não pode te impedir de pregar o evangelho. Irmão, teve um amigo meu que falou assim para mim: ei, Xandão, vou fazer minha despedida de solteiro no prostíbulo, você vai? Falei: qual é o dia, a hora e qual é o prostíbulo? Ele falou: você está falando sério? Falei: tô. Mas você vai, mano? Falei: vou. No mínimo deve ter 2 obreiras desviadas lá no meio, e se eu achar, acabou a festa. Nem o latino vai tocar bunda lelê lá, irmão. Acabou a festa. Gente, eu tô com raiva do diabo. Eu tô com raiva do diabo, cara. Você percebeu o tanto de irmão que tem desviado nesses dias, perdido a fé, cara, por causa dele? Mano, você deveria estar com raiva também, cara. Romanos 10, verso 14. Isso aqui é maravilhoso, cara. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Meu Deus. E como crerão naquele que não ouviram falar? Ô gente, você sabia que quando mataram aquele presidente Kennedy dos Estados Unidos com um tiro, um atirador acertou ele dentro do carro, numa carreata, e meia hora o mundo todo sabia que ele tinha sido assassinado? Você sabia disso? Que em meia hora souberam que o presidente Kennedy tinha sido assassinado nos Estados Unidos? Em meia hora, isso faz anos atrás. E você sabia que hoje o mundo não sabe quem é Cristo Jesus? Você sabia que no norte do nosso país as pessoas não sabem quem é Jesus? Você sabia que aqui no Capanema não sabem quem é Jesus? Você sabia que quem é daqui do Parolim não sabe quem é Jesus? Alguns não sabem. Irmão, essa semana foi maravilhoso. Eu estava cortando mato na frente da igreja aqui. Dei uma de louco, ele comprei um facão, comprei um monte de coisa. Falei: vou cortar todo esse mato, limpar. Daqui a pouco chegou um: e aí, firmeza? Falei: quem é você? Da onde vem? Está perambulando pela terra? Não, eu tô. Vai pegar o lixinho aí. Falei: demorou, mano. Daqui a pouco já chegou outro. Felipe, o nome dele. Cara bonito. Já olhou para mim, eu falei: qual que é o seu nome? Ele: Felipe. Eu falei: mano, você é desviado? Sou. Falei: eu sabia, para ter o nome desse aí, um cara bonito assim. Que droga você usa, irmão? Daí o Chaz estava comigo. Falei: Chaz, vai aprendendo que a série começou já. Walking Dead Church aqui. Já colou o outro, irmão. Nós já sentamos na guia ali com os caras na árvore, ficamos trocando ideia. Falei: Tiago, pega dinheiro lá, pede para Marcelo pegar dinheiro, dá vintão para cada um. Aí chegou um outro lá, falou: posso ajudar aqui, cara? Quero ajudar. Seu pastor? Falei: não, só sou funcionário aqui. Ele falou: cara, porque a minha mãe morreu e um pastor falou um monte de besteira da minha mãe. Eu peguei mal com o pastor. Falei: imagina se eu falo que eu sou pastor. Daí não volta mais. E como eu quero ganhar ele, me fiz de tudo com todos a fim de ganhar alguns para Cristo. Então eu falei: mano, não, eu só sou funcionário. Que ele falou: você faz manutenção? Que eu falei: faço. Peguei um facão, deixei de lado porque eu estava com medo. Falei: Jesus, o facão aqui, manda os anjos, né, para ajudar também. Falei: se esses caras ciscar, o Chaz vai correr. Chaz não vai aguentar não, vai correr. Aí beleza, cara. Aí esse Felipe, cara, chegou assim: mano, ajuda eu a fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa, cara. Eu não sou ladrão, não sou nada. Eu quero fazer alguma coisa, me ajuda aí. Eu falei: você quer fazer mesmo? E pode chocar você o que eu estou falando agora, irmão. Eu falei: você quer fazer mesmo? Você quer ganhar um dinheiro? Você quer trabalhar? Você quer andar com nós? Ele falou: quero. Eu falei: então você vai vir no culto 6 horas da tarde. Você vai chegar para o sentinela e vai falar assim: ó, Xandão falou para eu vir aqui, para vocês, vai colocar eu para olhar os carros junto com vocês, porque eu vou servir, ele vai me dar uma grana depois. Irmão, o outro mendigo que saiu do outro lado, assim, levantou, veio e falou assim para ele: parabéns pela oportunidade. Os caras abriram uma Coca-Cola, irmão, dessas pequenininhas, que é pior do que a CUT, que você dá 2 bicos, acaba. Deu um bico, dividiu com o outro. E às vezes a gente não consegue dividir a prosperidade que Jesus está dando para nós dentro da igreja. Você entende que um mendigo parece que ama o outro mais do que nós amamos eles? Vamos lá, cara, é disso que eu estou falando, cara. É disso que eu estou falando, igreja. Aí o Felipe olha para mim e fala assim: mas cara, tem uma coisa. Eu falei: o quê? E o coletinho? Eu falei: eu vou dar um colete para você. Você está vendo, irmão, que ia chocar a sua religiosidade? E
como pregarão se não forem enviados? A maior treta da igreja, dentro da igreja é: quando que eu vou ser enviado? Quando que eu vou fazer a minha parte? Quando eu vou ser parte do ministério? Braga pregou semana passada que o maior ministério é da reconciliação. Já está aí, irmão, você quer ser enviado? Você está sendo enviado hoje. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ô gente, eu falei do Miguel aqui esses dias. Miguel, um homem de Deus, líder de GC, congrega com a gente, toca aqui no Ministério de Adoração. Miguel toca na noite, toca numa banda secular. Querido, só que a gente esquece esse negócio de secular, santo e sagrado. Irmão, se você tem a santidade de Deus dentro de você, a presença de Deus dentro de você, não existe secular e profano mais, tudo é sagrado. Aonde você está, trabalho é sagrado, o que você faz é sagrado. Um médico se converte, ele não deixa de ser médico. Um ginecologista, irmão, se converte, não deixa de ser ginecologista. Mas um músico se converte, tem que deixar de ser músico. Está repreendido, cara. Está repreendido. Ah, mas agora eu me converti. O engenheiro se converte, não deixa de ser engenheiro. A igreja que está se convertendo agora acha que é santa demais. Ô gente, vamos lá, cara. Tem que ser homens e mulheres destemidos, cheios da presença, de chegar para esse povo ir fora e falar para os caras: vem aqui, irmão, hoje eu estou batizando com água, mas virá alguém depois de mim que eu vou te ensinar, que vai batizar você com fogo. Temos que ser uma voz profética na cidade, não um eco. Não ficar repetindo o que a gente está ouvindo, irmão. Isso aí o papagaio faz melhor do que nós. A igreja foi chamada para ser voz, sal da terra, luz do mundo. Vamos lá, igreja. Marcos 16, verso 15. Está feliz ainda? Olha para o seu irmão, fala que alegria. Diga para o seu irmão: que palavra abençoada. Diga para o seu irmão: esse pastor é da hora, cara. Diga para o seu irmão: esse taubatiano é gente boa. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: pastor, eu vim receber um envio de Deus, então eu estou te dando, irmão. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Verso 16, aqui entra a treta. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Irmão, tem um homem chamado John Charles. Esse homem diz o seguinte: que milhares de pessoas são lavadas em águas, mas não foram lavadas ainda no sangue de Jesus. Esse texto não tira a responsabilidade do batismo, prestem bem atenção. Esse texto não tira a responsabilidade do batismo, mas primeiro você reconhece, se arrepende. E de verdade, irmão, nós temos que mudar esse conceito de falar: alguém quer entregar a vida para Jesus? Porque entregar a vida para Jesus é muito raso. Mas você pregar: alguém quer se arrepender nessa manhã e entregar a sua vida para Jesus, é um lugar mais alto. Entregue sua vida para Jesus, irmão. Você entrega, depois você mete o louco e desentrega. Mas se você se arrepende, irmão, é diferente do remorso. O remorso você fala: eu não quero mais, mas você acaba fazendo depois. Mas quando você se arrepende, irmão, você nunca mais volta para aquele lugar. Então olha só, ele fala: milhares de pessoas são lavadas em águas, mas não no sangue de Jesus. Ô gente, o ladrão da cruz foi batizado nas águas? Não, não foi. Mas ele creu? Ele creu. O texto não está dizendo para nós: quem crer e foi batizado será salvo. Mas quem não crer e também for batizado será condenado. Irmão, primeiro você crê, primeiro você recebe Cristo na sua vida, e depois você vai para o batismo, simbolizando aquele arrependimento. A minha avó, no leito de morte, cara, um pastor amigo da família da minha mãe, pregou para ela no leito de morte, falou: a senhora crê em Jesus? Eu creio. A senhora quer ser salva? Quero.
Entrega a vida para Jesus, entrego. A senhora quer ser batizada? Quero. Então ele pegou um tapuér com água, irmão, jogou em cima da cabeça dela. 3 dias depois ela faleceu. Primeiro você crê, depois você leva o ato do arrependimento através do batismo. Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que eles estavam fazendo missão, foram lá no Capanema, depois passaram no Parolim. Os caras estavam doidos, irmão, dando pirocóptero, girocóptero, estavam expulsando demônio, orando para todo mundo, curando os enfermos. Daqui a pouco eles voltam: Jesus, nós expulsamos o seu nome. A Bíblia diz que aqueles homens estavam possuídos de alegria, eles iam de 2 em 2 nas casas, possuídos de alegria. E quando eles voltam, Jesus joga um balde de água fria na cabeça dos caras. Jesus diz para eles: olha, não se alegrem porque vocês expulsaram demônios em meu nome, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmão, mais importante do que expulsar o demônio de alguém é alguém reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Mais importante do que você ir para a África fazer missão é a salvação de alguns. E se você quer saber onde tem mais festa, não é quando o missionário é enviado. Festa no céu é quando o pecador se arrepende. Lá é festa, irmão. Pensa o tanto de cuca e cine do rosa que deve rolar. Gengibirra não é de Deus não, gente. Vocês me perdoam, mas isso aí tem gosto de pirona. Os pais de vocês sacanearam vocês, fizeram vocês viciar nesse negócio ruim aí, parece que é enxofre. Deus o livre, mano. Brincadeira, amigo. Os caras ficam tudo alvoroçados. Amigo. Continuando o texto. Gente, vocês têm que acompanhar o que eu estou falando, cara. Que a mensagem hoje é para quem crê e quem vai fazer obra maior. Jesus, que Jesus é esse que fala para mim e para você: farão obras maiores? Só um cara desprendido de si, irmão, pode fazer isso com alguém. Meu Deus, cara. Olha o verso 17. Aí, aqui é maravilhoso. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Gente, aqui já quebra todo paradigma que a gente aprendeu errado, que é só o pastor que ora, que é só o pastor que expulsa demônio, que é só o pastor que unge coisas. Aqui está escrito: esses sinais. Que sinais são esses? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Que sinais que é esse? Tudo isso que eu falei aqui. Para quem que é isso? Para quem crê. Vamos lá, cara. Não é para o Xandão, cara. Não é para o Leandro Barreto. Não é para a Marcela. Não é para o Chaz. Não é para o evangelista. Não é para o pastor. Não é para o apóstolo. Não é para o mestre. E muito menos, cara, para um cara super ungido. É para quem crê. Se você crê, nós vamos ver isso aqui acontecer, irmão. Pegarão em serpentes, ou seja, destronaremos Satanás. Ai, ai, ai. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Sabe o que é esse veneno mortal, irmão? Não é você beber o detergente da sua casa. Esse veneno mortal aqui é a proteção que nós teremos e convicção daquilo que nós carregamos, e as palavras de fora que virão para desanimar não vai ter efeito algum em nós. É isso que representa. E porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Cara, eu trabalhava numa empresa dentro da Volkswagen, e eu trabalhava com um grande amigo chamado Evandro. O Evandro é amigo da Marcela de infância. Eu fui conhecer ele na fábrica, um negão bonito, cara, gente boa, meu amigo até hoje. O Evandro, trabalhador, cara, trabalhador. Um dia ele não foi trabalhar, e eu perguntei para os caras, falei: galera, o que aconteceu com o Evandro? Os caras falaram: você não sabe, ele está internado no hospital. Eu falei: mas o que aconteceu? Cara, deu um problema no intestino dele. Eu falei: mas como assim? Eles falaram assim, eu não sou médico, gente, então eu vou parafrasear o que rolou ali. Soltou algumas enzimas, eu não sei, do intestino, e fez com que necrosasse parte do intestino, atacando o resto dos órgãos, fazendo com que a urina dele saísse preta em forma de borra.
Se você é mecânico, você sabe que quando você não troca o óleo da moto por muito tempo, no fundinho ali do motor vai criando uma crosta, isso é chamado de borra. A urina dele estava pastosa e escura. O médico olhou, fez os exames de sangue, as plaquetas de sangue dele lá estavam super baixas. Então o médico falou assim: cara, vamos correr com ele, porque não tem como resolver, não tem cirurgia isso aí. É medicação, e se não adiantar é 2 dias de vida. Eu falei: não é possível, cara, um cara jovem desse. Pega o telefone e liga para o Evandro. Falei: Jesus vai ter que usar a minha vida, porque eu creio, e esse cara vai ter que ser curado, eu creio demais, Jesus, vai ter que acontecer alguma coisa. Ligo para o Evandro chorando no telefone, porque não sabia se voltaria mais para casa vivo. E ele falou: meu problema é no intestino. Eu falei: Evandro, põe no Viva Voz. Então ele coloca no Viva Voz. Eu falei: agora coloca no seu intestino aí, cara, o telefone. E ele colocou, ele falou: sério mesmo que você vai fazer isso? Eu falei: sério, pode fazer. Então ele coloca o telefone no intestino dele, ali na barriga. Eu começo a orar para o Evandro, e eu não orava para o Evandro. A minha oração para ele era: intestino, escute a minha voz. Intestino, eu dou uma ordem para você agora. Volte a funcionar, intestino. Seja restaurada a saúde do Evandro, intestino. E falei: Evandro, da mesma forma que esse soro está entrando na sua veia, seja o sangue de Jesus entrando e levando toda enfermidade embora. Querido, sabe por que o mar silenciava quando Jesus mandava? Porque o mar reconhecia a voz de quem o criou. E se Cristo é em nós, a esperança da glória, a doença precisa saber que quem está falando não é nós, mas é a voz que clama no deserto. Nós só somos a voz, cara. Cara, no outro dia o Evandro me liga e fala: meu Deus, eu não acredito. Eu falei: o quê? Fizeram novos exames em mim, Xandão. Amanhã eu estou sendo liberado para voltar a trabalhar. Cara, não entenderam, minhas plaquetas estão boas, minha urina está normal. Esses sinais é para quem crê. É para quem crê. Vamos lá, igreja, é para quem crê. Cara, não me chama mais, irmão, para ir orar por alguém que está com câncer. Vai você, porque você crê. Se alguém estiver com dor, com problema, vai lá, porque você crê. E esses sinais acompanharão os que crerem. Meu Deus. Cara, nós temos uma palavra sobre Curitiba, que a Poema seria uma igreja milagrosa. Nós temos uma amiga aqui, a esposa do Gibson, não sei se ela está aqui. A esposa do Gibson um dia nos chamou no final de culto. Ela tinha vários nódulos nos seios, não podiam nem ser tocados. Ela fez cirurgia e voltou em dobro. Um dia ela chega no final do culto, estava todo mundo na frente orando, nós tivemos apenas uma oração para ela. Então ela vai fazer o exame novamente na segunda-feira, e cadê os nódulos? Os médicos falam: mas o que aconteceu? O que aconteceu que Jesus me tocou? Porque eu creio. Cara, tem um amigo nosso que congrega aqui, o John, não sei se ele está aqui de manhã. O John me ligou semana retrasada, falou: Xandão, estou com um nódulo no pescoço. Cara, ora por mim, porque eu vou fazer alguns exames. Cara, pelo Instagram eu chamei ele na oração aqui, falei: cara, vamos orar agora. O John me mandou os exames, o resultado dos exames. O nódulo está lá, mas não tem, é inofensivo, não tem nada. Os médicos falaram assim: cara, se a gente quiser tirar, pode tirar, mas se quiser deixar aí, não tem nada. Falei: John, deixa aí para mostrar que Jesus curou mesmo. Querido, um dia uma menina chega no final do culto e fala: pastor, eu estava com infecção urinária, e quando vocês começaram a orar, eu comecei a sentir o meu corpo por dentro pegar fogo. Eu não sinto mais nada no meu corpo. Esses dias uma amiga nossa aqui da igreja foi orar pelas professoras, e uma professora estava com problema no joelho, foi curada instantaneamente da dor do joelho. Cara, não tem a ver comigo, tem a ver com quem crê. Tem a ver com quem está respondendo a isso, cara. É engraçado quando os membros falam assim: pastor, faz uma oração forte. Querido, deixa eu falar para você o que a Bíblia diz sobre oração forte.
Não tem. A Bíblia não fala sobre a oração forte, a Bíblia fala sobre a oração dos justos. Quem são os justos? Aqueles que são agradáveis a Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que creem em Deus. Não são os justificados, justificados foi pelo sangue, mas os justos são aqueles que agora são obedientes até o fim. Aleluia. Em Mateus capítulo 4, verso 18, e aqui entra a parte mais profética para nós, Poema. Pode pegar no seu espírito que eu estou falando. Mateus capítulo 4, verso 18. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito. Como prometeste, Espírito. Sim, Jesus. Nós precisamos do teu Espírito, do teu poder, da tua unção, Jesus, para as boas obras. Derrama o teu Espírito. Abra comigo em Mateus capítulo 4, verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Irmão, você já percebeu que Jesus sempre pega um cara que vive num contexto e usa ele dentro daquele mesmo contexto? Agora você entende que você é um engenheiro, você não precisa querer virar um pastor para você pregar o evangelho dentro da empresa? Jesus vai usar você, engenheiro, lá dentro da sua empresa. Jesus vai usar você, Uber, no Uber. Jesus vai usar você que é médico, dentista, trabalha com TI. Você vai ser usado por Deus, você que trabalha com crianças, na escola, na faculdade. Jesus vai usar você para ser luz no escritório que você está inserido, trabalhando. Você entendeu? Farei de você pescadores de homens. Cara, teve uma diretora. Obrigado, irmão. Essa diretora, eu fui expulso dessa escola. Na verdade, não conseguiram me compreender. Não era que eu era bagunceiro. Os psicólogos da época não conseguiram discernir qual era o espírito. Cara, enquanto todo mundo me arrebentava, cara, todo mundo me arrebentava, essa mulher chamou a minha mãe e falou assim: olha, seu filho vai ser um grande homem, seu filho vai ser um grande líder, você só precisa cuidar dele, ensinar ele, chacoalhar ele um pouco para ele aprender, mas ele tem um coração gigante. Foi a primeira mulher que olhou dentro de mim e conseguiu enxergar aquilo que eu tinha de melhor. Deus vai usar você, professora, para olhar os alunos que dá trabalho para você falar: esse cara vai ser pastor, ele é terrível agora, mas ele vai ser pastor um dia. Diga para o seu irmão, quando Jesus chega, a estação muda. Querido, ergue sua mão assim comigo, eu quero declarar um tempo sobre nós aqui. Eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, um tempo, Poema CWB, de colheita dos homens, um tempo de colheita da sua família, colheita dos seus pais, colheita dos seus amigos, colheita dos universitários que estão com você, colheita do seu chefe, colheita do seu melhor amigão, do seu vizinho. Eu quero declarar sobre nós, Poema Curitiba, aquilo que está faltando para nós não falta mais, porque nós vamos pregar o evangelho. Eu declaro um tempo de colheita dos homens, colheita de homens.
Eu quero declarar sobre você um tempo de colheita, de cura, de poder, de autoridade, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus amigos. Eu quero declarar, Poema Curitiba, a colheita dos homens dessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Jezabel, não vai parar o que a igreja começou. Que caia por terra Jezabel, que caia por terra o espírito de sedução, e que a gente avance com o evangelho, em nome de Jesus. Xandão, mas o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu não sei, irmão, nós só precisamos pregar. Jeremias capítulo 1. Não diga que você é um piazinho, Jeremias, porque quando você abrir a sua boca, serei eu falando através de você. Paulo disse: não se preocupem quando colocar vocês diante de autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Pai de vocês que está nos céus colocará as palavras na sua boca. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de sentar com homens poderosos. Não tenha medo de sentar com homens milionários, porque você não tem a condição deles. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo de sentar com quem não tem nada, com o Felipe, com o Victor, que são os homens que nós conhecemos aqui. Não tenha medo, cara. Não, mas não é preciso fazer alguma coisa, irmão. Não queira fazer técnica e nem pirofagia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Aqui fala, irmão, que as técnicas não vão adiantar nada nesses dias. Querido, todo mundo que vendeu o óleo, vendeu a unção, vendeu a igreja, está virando agora negócio. Tem igreja que está virando franquia. Perdeu a unção, perdeu o Espírito de Deus, perdeu os membros, e agora vamos virar franquia para ver se dá certo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ô gente, esse contexto aqui que Paulo está falando, Paulo foi um homem estudioso, letrado. E segundo o historiador, diz que quando Paulo escreve esse verso, ele está diante dos gregos, onde eles tinham todas as técnicas de persuasão daquela época, todas as técnicas para seduzir o povo, malabarismo, os caras com serpente fingindo que era cajado, todas as técnicas aquele povo sabia. Então quando Paulo vem falando assim, eu preguei para vocês, não foi com sabedoria, foi com o poder de Deus. Porque se Paulo naquele contexto aplicasse as técnicas de persuasão que ele conhecia, irmão, os caras iam saber. Mas como ele queria ganhar aquele povo, então ele falou, deixa a sabedoria de lado, deixa tudo como esterco, prossigo para o alvo a fim de conhecer para Cristo. E o historiador diz que na mensagem de Paulo, pela atuação do poder de Deus, 30 mil homens são convertidos. Você entendeu que missão não é com a força do braço, é com a força do Espírito. Você entendeu que ministério não se faz com a força do braço, se faz com a força do Espírito. Você entendeu que a igreja não faz com a força do braço, faz com a força do Espírito. Você entendeu que evangelismo, irmão, não se faz com a força do braço, faz com a força do Espírito. Pedro veio do lugar chamado Betsaida. Betsaida significa casa da pesca. Irmão, casa da pesca fala da força do braço. É o evangelizar sem o Cristo. Tem gente fazendo evangelismo sem o Cristo. Tem irmãos que evangelizam sem evangelizar, já viu isso? Como é que ele evangeliza sem evangelizar? No final ele fala para você, você pode fazer um pix? No final ele fala para você, eu orei por você, você pode me abençoar em algo? É pregar sem o Cristo. Mas o que a gente está dando, ganhando de graça, deem também de graça. Atos capítulo 8, verso 9, aqui fala de Simão, o mago. Gente, eu estou protegendo a gente nessa manhã de não ser seduzido por nenhum Simão mago, que está querendo transformar, irmão, o cajado em serpente. Depois você lê para a gente ganhar tempo, mas Atos capítulo 8, verso 9 ao 11, fala desse cara. Olha Êxodo capítulo 7, verso 8, disse o Senhor a Moisés e a Arão,
Quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre. Quem é o faraó na Bíblia, irmão? É o inimigo. Aponta para o diabo. Quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigissem ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os feiticeiros. Ô gente, não achem que tem muito pastor, líder legal por aí. Tem muita gente se vestindo de pastor, mas é feiticeiro em cima do púlpito, irmão. Tem muita gente dentro da igreja falando um monte de coisa legal, mas são feiticeiros, prendendo a sua atenção, o seu coração, seduzindo você para o lado negro da força. É o Darth Vader Church. Mas Deus está levantando os Luke Skywalker. Que revelação, cara. O faraó, porém, mandou chamar os feiticeiros e também os magos do Egito. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Ô gente, o diabo faz milagre, cara. O diabo ora em língua, o diabo dança, o diabo prega, rodopia, fala que é pentecostal, fala que é poemeiro. Cuidado. Tem os irmãos que vai começar a recolher o pé da cama, assim, tem medo de dormir com o pé para fora. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Irmão, nos dias que nós estamos vivendo, as obras que nós estamos fazendo, o que vai garantir são os frutos de justiça que nós estamos realizando. Orar em língua não significa nada, erguer cadeira não significa nada, pular no culto, cantar não significa nada, mas as obras de justiça vão apontar para o Senhor que nós servimos. Cuidado, irmã. Cuidado, viu? Os príncipes encantados, pode ser sapo. Cuidado. Xandão, e como eu não perco isso? Como não me distrair? Como continuar nesse lugar de atuação pelo poder de Deus, pela entrega, pela graça de Deus? Gente, abra comigo em 1 Timóteo capítulo 2. As pessoas acham que a adoração, ela é só música. Mas a minha Bíblia na NVI diz que aqui fala instruções acerca da adoração. O que é uma verdadeira adoração? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, olha só, antes de tudo, irmãozinhos, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Xandão, mas todos os homens não converteram ainda. Não, mas a Bíblia já fala para nós já começar a agradecer. Sabe o que é isso? Entrar por fé. Então, se o seu pai não está aqui ainda, você fala assim: Deus, eu agradeço a vida do meu pai, que vai ser um homem cheio de Deus. Isso é ação de graça por todos os homens. A sua família não está aqui ainda, o seu noivo, o seu chefe, ou seja lá quem for, não está aqui com você e você gostaria. Começa a agradecer pela vida dele, profetizando, ao invés de falar: Deus, mata o meu chefe, mata aquela secretária, mata não sei quem. Isso aí é crente babilônico, irmão. Começa a agradecer a vida dos homens e mulheres. Verso 2. Olha só, gente. Graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Sabe aquele partido político que você não gosta? Ora, intercede e faça ação de graças. Sabe aqueles caras que faz mal com você? Ora, intercede e ação de graça. Essa é a verdadeira intercessão. Sabe o que é isso? Adoração, proclamação, intercessão. Vamos lá, alguém. Por que, Xandão? Verso 3, porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. Tiago, tá com aquela foto aí? Pode colocar uma foto aqui, por favor? Vocês conseguem ver aí, gente? Tá todo mundo conseguindo ver essa foto? Você já deve ter visto ela para algum lugar.
piazinho e outro piazinho morto aqui nas costas. São irmãos. Sabe o que é evangelizar, irmão? Sabe o que é fazer súplica, oração, intercessão? Pode deixar essa foto aí. Sabe o que é evangelizar, irmão? Sabe o que é cuidar de alguém? É saber que antes de você tem todo mundo. É saber que todo mundo, cara, é melhor do que você. Sabe qual é a história disso aqui? Esses dois irmãozinhos estavam fugindo da guerra. Então o seu irmãozinho é morto. O irmão mais velho pega ele, coloca ele nas costas e começa a fugir. Então param esse jovenzinho e falam assim: cara, deixa o corpo do seu irmão no chão. É pesado para você, você não vai conseguir fugir. E esse piazinho maior, ele diz o seguinte: não posso fazer isso porque ele é meu irmão. Eu sei, mas está pesado, você precisa fugir dessa guerra. Ele falou assim: não é pesado para mim. Sabe por que não é pesado para mim? Porque ele é meu irmão. Você entende que as duas perguntas mais poderosas que Deus fez no início, irmão, da humanidade, foi para Adão: Adão, onde você está? E a segunda mensagem mais poderosa foi para Caim: cadê o seu irmão? Se nós estivermos em Jesus nesses dias, saberemos onde estará nosso irmão ao lado. Se nós estivermos em Jesus, queridos, sensíveis a Jesus, saberemos onde estará nosso irmãozinho. Mas Xandão, é pesado. Não é pesado, cara. Ajudar alguém, amar alguém, discipular alguém, visitar alguém, não é pesado. Se é pesado é porque nós estamos trabalhando sozinhos. Não delegamos para as pessoas fazer a obra que Jesus confiou para elas. Cara, essa semana o Lauro e a Ingrid tiveram a casa assaltada, entraram lá e levaram tudo. Cara, automaticamente alguém já falou, e não foi eles que pediu nada. A Marcela já mandou um pix lá e a galera começou a mandar dinheiro, a gente mandou dinheiro, e de repente alguns irmãos já chegaram com uma televisão na casa deles, cara. O outro chegou com pizza, o outro chegou com comida. Vamos celebrar, vocês não estão sozinhos. Não é pesado, é o meu irmão. Não é pesado, é o meu irmão. Você sabia que o Evangelho de Lucas foi escrito por causa de um amigo? Você sabia que o Evangelho de Lucas escreveu para um amigo? Mas Xandão, já tem meus problemas. Irmão, se eu soubesse os meus também, né? Ia chorar junto. Xandão, já tem meus problemas, vou ter que ajudar as pessoas, vai. Por quê, Xandão? Porque Ele nos amou primeiro. E agora a gente ama. Agora a gente ama. Querido, essa eu aprendi com o Bruno Almorada. Sabe quando que o cativeiro de Jó mudou? Quando Jó tirou os olhos dele e passou a orar pelos seus amigos. Nessa manhã, igreja, você quer que Deus mude seu cativeiro? Tira os olhos de você e começa a orar pelo irmão ao lado. Tenha empatia, se coloque na dor do outro, cara. Lembra de Lucas 10, verso 31, aqui fala do samaritano. As pessoas acham, cara, passa o sacerdote, passa o levita e ninguém para, porque as pessoas acham, esses dois homens, sacerdote e levita, fala de homens dentro do templo. Então eles não param, porque nós achamos, a nossa consciência acha isso, a nossa religiosidade acha isso. O que acontece fora do templo não é problema nosso. Então aquele homem, o bom samaritano, apontando para Cristo, para e ajuda. Ei, nessa manhã, onde estão os Ananias que vão cuidar dos Paulos? Aonde estão os homens e mulheres que vão cuidar dos neófitos? Aonde estão homens e mulheres que vão pagar a faculdade de alguém? Aonde estão os homens e mulheres que vão cuidar, querido, de um psicólogo para alguém? Aonde estão os homens e mulheres que vai dar a cesta básica? Vai orar, vai ajudar na restauração?
Que se levantem no nosso meio uma igreja generosa, cara. Em nome de Jesus. Gente, tem um piá que congrega com a gente, cara. O Diogo, ele está aqui? Não está, né? Ele vem à noite. Gente, o Diogo era viciado em crack. Estava vendendo paçoquinha aqui no semáforo. De repente alguns homens foram ali, o Gael e outros irmãos foram lá falar com ele. Ô irmão, e aí, que está aí? Vamos para a igreja. O Diogo entrou aqui, ficou sentado aqui, cara, sem nenhum dente da boca, roupa feia, estava fedido, sujo. Ele falou: cara, faz uma semana que eu estava internado, fui liberto do crack. E ele chegou aqui no final do culto: pastor, muito obrigado, cara, fui tocado, obrigado pela palavra. Abracei o Diogo aqui, cara, beijei ele, falei: mano, permanece, cara, Jesus vai restaurar todas as coisas. O Eloy leva ele embora, ele começou a fazer parte do GC. Semana passada ele veio no final do culto aqui: pastor, olha os meus dentes, cara, ele estava com o dente tudo bonito, cara. Ganhou os dentes, irmão, ganhou roupa. Está trabalhando. Falei: irmão, já dá para você fazer propaganda da Cepacol, irmão. Seus dentão agora. Você entende, cara? Você entende que a religião sempre vai gritar. Diga para o seu irmão: a religião sempre vai gritar. Lázaro morreu, mas os de fé, diga para o seu irmão, mas os de fé vai gritar: ele dorme. Vamos lá, alguém, cara. A religião vai falar: não dá certo. Jesus vai falar: já deu. A religião vai falar: não vai vencer. Jesus vai falar: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Ei, igreja, vamos apegar. Sabe quem é que Jesus falava quando Jesus falava isso? Jesus estava falando do corpo morto. Jesus, quando estava morto, querido, se levantou um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, perfumou, banhou o corpo de Jesus e revestiu em linhos finos, que aponta para atos de justiça. Irmão, olhar para o cara que não vale nada, que não presta, que é pecador, drogado, maconheiro, cheirador de cocaína, olhar e falar: a religião fala que você não presta, que você é um corpo morto, mas dá para mim, porque eu vou preparar para o dia da ressurreição. Cara, eu não poderia estar pregando aqui, irmão, para você. Eu não poderia estar pregando isso para você. Eu não poderia estar aqui apresentando uma criança nessa manhã. Eu não poderia estar batizando, cara. Eu era o corpo morto, irmão. Eu cheguei na Poema cheio de vício, de droga, viciado em um monte de coisa, destruído emocionalmente. Mas alguém viu o corpo morto e falou: isso aí dá para ressuscitar. Filemão capítulo 1, a Bíblia fala de um tal de Onésimo. Sabe quem foi Onésimo? Onésimo, irmão, foi escravo de Filemão. Onésimo olhou para Filemão e falou: o quê? Vou vazar daqui. Fugiu de Filemão, irmão, saiu correndo. Só que a história diz que ele encontra Paulo. Ele encontra Paulo, e ele é afetado pela mensagem que Paulo pregava. Se você for ler o texto, pode ler depois Filemão capítulo 1. Paulo fala assim: Onésimo, meu amigo, irmão de caminhada, estou com Onésimo aqui, lembra dele? Sabe aquele cara que roubou você da sua empresa? Sabe aquele cara que fez picaretagem com você dentro da igreja? Sabe o cara que falou mal de você? Então, ele está aqui na Poema agora, ó, Filemão. Acabou de chegar no GC. Lembra, Filemão, que ele deixou você sem dinheiro, prestou dinheiro, o senhor nunca mais pagou? Lembra, nunca quis trabalhar? Sabe esse cara vagabundo, sem vergonha? Está aqui no meu GC agora, está aqui na igreja. Filemão, estou devolvendo ele a você, como um filho amado. Ele é meu filho da fé. Devolvo ele para você. E outra, Filemão, receba ele como se estivesse recebendo a mim. E outra, Filemão, se tem algo que ele deve para você, fale comigo que eu pago. Irmão, está preparado para esse tipo de evangelho? É muito escandalizante, cara. Se eu não escandalizo com isso, eu escandalizo. Lembra do Gálatas capítulo 2, verso 11? Pedro agora, o apóstolo, sentado com
os noia. Quando os caras chegam, Pedro levanta, opa, não, pera aí, eu sou da igreja. Aqui em Gálatas, Paulo fala que confronta Pedro na face. Ô Pedrão, você se converte, beleza, agora está com os caras, agora nós chegamos, você quer dar uma de santo? Igreja, você está preparado para você conhecer prostitutas, cuidar delas, evangelizar elas, e alguém falar que você é cafetão? Você está preparado para conhecer algum bêbado, algum drogado na rua, e as pessoas falarem para você que você está usando droga? Jesus foi chamado de glutão e beberrão, chefe do diabo, chefe da facção do diabo. Você está preparado para andar com uma viúva que não valia muita coisa, mas você resolveu cuidar dela, e as pessoas falar que você está com interesse nela? Quando eu cheguei na Poema, irmão, drogado e alcoólatra, primeiro culto que eu fui na Poema, o Leandro me colocou para tocar guitarra, na condição que eu estava. E as pessoas apedrejavam o Leandro. Leandro, você é louco, cara. Como que você vai colocar um cara que acabou de chegar do mundo, que fuma, cheira e faz um monte de coisa, e bebe, e agora você vai colocar ele no palco para tocar? E o Leandro disse assim: cara, Deus mandou fazer isso. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e daqui 10 anos nós vamos ver como esse homem vai estar. Isso foi há 15 anos atrás, irmão. Você está preparado, irmão, para você virar escândalo na boca do povo? Você está preparado para você ir numa lanchonete, tomar um guaraná, comer um empadão, evangelizar a garçonete ou o garçom, e alguém passar e falar lá, está bebendo cerveja? Sabe por que muitas vezes a gente não faz essas coisas? Desculpa, irmão, estou falando vocês como irmão em Cristo, porque estamos preocupados demais com a nossa reputação, o que vão achar, o que vão falar, o que vão pensar. Irmão, se Jesus está aprovando o que nós estamos fazendo, cara, não importa a opinião dos homens. Se aquilo que nós estamos fazendo não está tocando as pessoas, não está restaurando as pessoas, querido, nós estamos encantando elas ao invés de libertar elas. Estamos fazendo encantamento dentro da igreja, ao invés de trazer cura e libertação. Está feliz ainda? E quem são esses homens que vão fazer isso? Jeremias 38. Lembra que nós pregamos sobre os eunucos? Olha eles aqui. Mas Ebed-Meleque, o etíope, ou outras versões, o eunuco, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Daniel capítulo 1 diz que Daniel fala de um outro profeta. Cadê o nome dele aqui? Aspenaz. Poderia ser João, né? Marcos, alguma coisa mais fácil, né? Daniel capítulo 1 fala de Aspenaz, que era chefe dos eunucos. O que esse cara fez? Ele achou os 4 homens santos no meio de uma geração corrompida. Querido, sabe o que tem a ver essa história aqui? Da gente ser sensível demais, de olhar as pessoas por dentro, olhar as ovelhas por dentro, e não querer só a lã que ela tem para dar, não querer o dinheiro dela, não querer ela por interesse. Fala de homens sensíveis, que estão dispostos a entrar diante do rei e falar: liberta esse homem, porque esse homem é bom. Deus, cura esse homem, porque esse homem precisa de cura. Deus, transforma a vida dessa mulher, porque ela precisa de libertação. Deus, cuida da minha família, porque a minha família precisa conhecer o Senhor. São homens que entram na brecha em prol de alguém. Você entendeu como isso é forte, irmão? 2 Coríntios capítulo 5, eu estou encerrando, mas não precisa vir ainda não, Kevão. É que eu falo estou encerrando só para o povo ficar mais alegre. Está feliz, irmãozinho? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Cara, isso é forte. Essa semana a Fábio do Chá estava aqui com a gente à tarde. Eu falei: Fábio, venha ver isso, cara. Olha o que Deus me mostrou aqui. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado
por nós aquele que não tinha pecado. Quem que ele está falando aqui? De Jesus. Então olha só, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, olha que coisa linda. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe qual é a tradução de justiça aqui? Sabe qual é essa tradução aqui, cara? Significa íntegros, para que nos tornássemos íntegros. Só que tem uma outra tradução, irmão, que a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar com alguém. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, virtude de Deus. Para que nele nos tornássemos virtude de Deus. Sabe qual é o significado da palavra virtude? Dunamis, poder, dinamite. Para que nele tornássemos poder de Deus, dinamite de Deus, os que contêm a dinamite. Um dia perguntaram para Jesus, onde está o seu reino? Jesus disse, vocês não vêm, porque agora ele está dentro de vós. A glória de Deus, o reino de Deus, irmão, agora não vai descer, sai de dentro de nós. Xandão, como que eu libero o dunamis? Como que eu libero o poder? Como que eu libero a virtude de Deus? Deixa as pessoas tocarem você. Toque as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, se encontra com Jesus, coloca a mão na orla do seu manto, é curada, e Jesus fala o que naquele momento? Quem me tocou? Mas Jesus, tem um monte de gente aqui na Poema, porque de mim saiu poder, virtude, dunamis, dinamite. Sabe quando que a gente vai começar a liberar essas coisas, irmão? Quando as pessoas tocarem em mim, em você, e isso vai liberar o dunamis, o poder, a dinamite. Então, querido, impõe as mãos, ora, faça a grande obra de Deus. E agora eu quero encerrar, Atos capítulo 4, verso 13, esse texto aqui a Marcela leu, cara, explodiu dentro de mim, poderia fazer uma pregação só com isso aqui, cara. Atos 4, verso 13, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, não fizeram curso de teologia, irmão, não fizeram nada, eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Quem que Jesus chama para fazer a obra? Homens comuns. Não são, irmãos, super apóstolos, os Jedis do Evangelho, homens comuns, que estiveram com Deus. Só que a nossa religiosidade, a gente acha que para Deus usar, a gente tem que ter um bom comportamento. Irmão, isso não é o padrão de Deus. Se você for olhar o que Deus usou na Bíblia, irmão, ninguém tinha padrão humano, era tudo doido, era tudo louco, não tinha um normal ali. Lembra daquela canção Só os Loucos Sabem? Pedro cantou. Então você acha que o seu bom comportamento, cara, é o que mantém você espiritual? Não, irmão, não é. É a graça. São pessoas comuns. Pessoas comuns que Deus quer usar aqui, irmão. Pessoas comuns que não tem uma oratória boa. Pessoas comuns que talvez não tenham um bom entendimento bíblico. Pessoas comuns que talvez não saibam ainda fazer a obra de Deus. Pessoas comuns que falam, Deus, eu não tenho um grande chamado, mas eu estou aqui limpando a igreja. Pessoas comuns, irmãos, é o que Deus quer usar. Porque pessoas comuns, irmão, eles não estão aí para grandes coisas, mas a Bíblia diz que eles estiveram com Deus. Mais importante daquilo que a gente faz é se a gente está com Deus, irmão. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7. Igreja, isso aqui é para nós muito forte também. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Irmão, esse covardia aqui, algumas versões diz que
timidez. E gente, você ser reservado é uma coisa, mas ser covarde é outra. Você fala, Xandão, eu sou meio reservado. Gente, nós temos engenheiro em Taubaté que serve na obra. A gente tem caras lá que falam assim, pastor, eu não sei evangelizar, mas eu quero estar lá na mesa, na praça, lá entregando café para a galera. Vamos lá, irmão. Então olha só, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Irmão, Deus não nos deu um espírito de covardia. Você tem que sair daqui, irmão, com a espada na mão e falar assim, o quê? Se eu ver um capeta agora vai ser na voadora. O quê? Tem um enfermo ali? Vou chegar com os 2 pés já, não quero saber. O quê? Tem um irmãozinho precisando de alguma coisa? Não quero saber. O quê? Está precisando de uma cesta básica, está precisando de dinheiro, está precisando de alguma... Vamos ajudar. Está precisando de um sustento, vamos ajudar. Está precisando de um trabalho, vamos ajudar. Irmão, para a glória de Deus, acho que eu já consegui uns 4 empregos para os irmãos da igreja aqui. Nós temos um grupo aqui da igreja que é dos empresários. Vira e mexe, os caras mandam lá, estou precisando de alguma coisa. Alguém precisa de alguma coisa, eu estou precisando trabalhar. E a gente vai conectando as pessoas. Porque a gente tem entendido que a igreja precisa ser missional também. Precisa cuidar, gente, dos órfãos, das viúvas. Enviar as pessoas. Despertar as pessoas. E isso tudo está relacionado a não ter um espírito de covardia, mas de poder, de avanço no evangelho. Mateus capítulo 10. E essa última instrução para nós. Por onde forem, pregue essa mensagem. Amanhã é segunda, irmão. Qual é o seu campo missionário? O seu trabalho? Aonde é o seu campo missionário amanhã? Diego Bigode em Taubaté, dono de um dos melhores restaurantes, chamado Bar do Bigode, onde o pai dele é o dono. O pai dele é o dono do bar e ele é convertido. Diego Bigode começou a dobrar o joelho no bar e falou, Deus, o senhor precisa fazer alguma coisa diferente, porque é muita bebida aqui no bar. Muita bebida, muito cara bêbado, eu não quero saber disso aqui. O bar dos caras, o Adriano sabe onde é esse bar. O bar dos caras vendiam 800 caixas de cerveja por mês, engradado. E a comida era lá embaixo. O bar do pai dele começou a vender 40 caixas de cerveja por mês. Mas a comida triplicou. Ele honrou o pai dele e ele falava assim para nós, Xandão, meu púlpito, sabe onde é meu púlpito? Eu falava, não, onde, Diego? O balcão do bar. Os caras vêm aqui bêbados, chorando, eu oro pelos caras, eu mando os caras voltar para casa, restaurar o casamento, e Deus está operando milagres através da minha vida, no meu púlpito. Qual é o seu púlpito? Amanhã. E Deus honrou tanto o pai dele, cara, nisso. E não só o pai como o Diego agora conseguiu abrir o seu próprio restaurante em Taubaté. E ele está lá, no púlpito dele, atrás do púlpito, pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Qual é o seu púlpito amanhã, cara? Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Vamos lá, cara. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ei, Poema, vocês receberam de graça, deem também de graça. Queridos, se tiver alguém enfermo aqui nessa manhã, pode vir aqui para frente, que eu não vou orar, a igreja vai orar. Se tiver alguma enfermidade, irmão, já vai colocando a mão onde está, e pode vir aqui na manhã, vamos orar. Eu quero ver câncer sair na mão, irmão. Eu quero ver perna crescer, eu quero ver o câncer embora, eu quero ver o olho voltar a funcionar, eu quero. E Mateus capítulo 9, verso 37, então disse aos discípulos, a seara é grande, Curitiba é gigante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Sabe o que significa esse envio? Equibalo. Sabe o que significa equibalo? Envio violento,
vai e faça as obras. Jesus não chamou a gente, igreja, para estar só no domingo de manhã, bonitinho, sentadinho, arrumadinho e comportado. Deus chamou a gente para perturbar a terra por causa de Cristo, perturbar as pessoas por causa do Evangelho. Ah, mas pastor vai falar que eu sou crente chato. Deixa eu falar, irmão, chato é quem não prega, chato é quem não evangeliza, chato é quem não queima, chato é quem não faz nada por causa de Jesus. Se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Eis que todas as coisas se fez nova. Vamos para a rua, vamos para a faculdade, vamos para o bar, vamos lá no Uber, vamos para o shopping, mas prega o Evangelho a toda criatura. Equibalo, envio violento. Ei!